Então, vamos dar continuidade à apresentação dos temas do projeto Escola de Verão e, portanto, vamos passar ao tema número 4, Roda Livre Reduzida de Atrito para Velocípedos. Autores, Manuel Vaz e, peço desculpa, Pedro Reis e Rodrigo Oliveira. Antes vai apresentar o Rodrigo. Rodrigo, faz favor. Muito obrigado, professor. Antes de mais, desejar uma boa tarde a todos. Eu e o meu colega Pedro estivemos a desenvolver um trabalho sobre a roda livre, trata-se de um sistema de atrito reduzido, e o nosso trabalho, no fundo, foi fazer um pedido provisório de patente da nossa peça e pronto, iremos falar do trabalho todo na nossa apresentação. Espero que gostem e reste uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Isto é uma apresentação gravada. Devido a esse facto, não temos até o momento informação que iremos ter uma introdução prévia, de modo que vamos começar por apresentar o projeto e pedimos desculpas se nos estivermos a repetir. O nosso projeto. Iniciamos por um pequeno resumo da nossa apresentação, começando por uma breve introdução, dando de seguida um fundamento teórico das leis físicas aqui presentes e algumas que tentamos vencer, seguido de um exemplo de pedido de patente provisória, o como fazer e o que é que pesquisar, falando no final pelo funcionamento do nosso invento e explicando a situação em que é usada, finalizando com as conclusões do projeto. Com o decorrer do tempo, houve bastantes alterações no nosso meio de transporte do dia-a-dia, desde o comboio, que vem da Revolução Industrial, até aos carros elétricos que vemos a circular nos dias de hoje. No entanto, a bicicleta permaneceu igual a si mesma. A bicicleta teve por origem uma necessidade, como tudo aquilo que temos hoje, de melhorar a forma como nos deslocamos. Na altura não se pensava em questões fundamentais como as de hoje, a questão ambiental era desconhecida, devido ao facto da ciência não estar desenvolvida a esse ponto, que assim indicava o pouco conhecimento que eles teriam na altura. Aquilo que se considera a primeira bicicleta era a Draisiana, como podemos ver na figura. Era imensamente parecida com a bicicleta, como a vemos hoje. Não tinha, no entanto, pedaleira nem sequer guiador, ou pelo menos com brecagem. Tinha efetivamente onde colocar as mãos, mas não tinha brecagem nenhuma, fazendo com que o condutor da Draisiana tivesse que se inclinar para fazer a curva e travar com os pés, como acelerar também, fazendo muito mais esforço do que aquilo que nós conhecemos hoje. Dito isto, o trabalho tem por objetivo criar e otimizar um novo sistema de roda livre que permita diminuir o atrito e o ruído durante a rolagem. Dando início ao fundamento teórico, temos que perceber o que é o atrito. O atrito é algo que está presente no dia-a-dia de toda a gente. Quando vamos circular num veículo, quer mesmo a atividade de andar a pé, o facto de escrevermos com um lápis, com uma caneta, todas essas situações requerem atrito. Cada uma com a sua especificação, mas requerem atrito. O atrito trata-se de uma força resistiva ao movimento quando duas superfícies se encontram em contacto, ou seja, é uma força com direção oposta a uma força aplicada, como demonstram as figuras aqui presentes neste slide. No próximo slide iremos falar dos diferentes tipos de atrito, do cinético e estático. Há que salientar que o aumento da força de atrito, em algumas situações, pode ser uma melhoria. A força de atrito estático é aquela que precisa de ser vencida para que o movimento de um objeto seja possível, ou seja, é quando um bloco está na iminência de movimento. Na primeira figura, temos um exemplo em que a força gerada tem que se sobrepor à força de atrito
de modo a que haja movimento. Um dos exemplos mais comuns do atrito estático é, por exemplo, as escadas da parte de fora de uma casa estarem desbravadas para criar mais rugosidade quando em contacto com os sapatos ou sapatilhas, para que haja mais estabilidade e que as pessoas não caiam. Aí, neste caso, o atrito estático é benéfico quando está aumentado pela segurança de todos os utilizadores das escadas. A força de atrito cinético, ou dinâmico, é uma força que surge em oposição à direção de corpos que se encontram em movimento. Desta forma, atua nos corpos de modo a tentar impedir o seu movimento. Como exemplo de um bom uso da força do atrito cinético, temos as saídas de emergência de uma autoestrada, que metade é constituída por gravilha. O trabalho da gravilha é abrandar a velocidade de um veículo, pois a sua presença no chão aumenta o atrito cinético. Neste terceiro ponto da nossa apresentação, vamos demonstrar a iniciação de um pedido de patente provisório, como a sua formulação e a sua conclusão. O pedido de patente provisório é um método utilizado para fazer a primeira publicação da patente. Publicação essa que é recebida pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, entidade responsável pela aprovação das patentes. A pesquisa é uma pesquisa extensiva que tem de ser focada em elementos parecidos para o invento, focar em possíveis patentes que sejam também algo idêntico ao evento e a seguir começar uma formulação, chamado draft do PPP, que consiste em esquematizar tarefas, desenhar as peças em 3D no software Inventor, no nosso caso foi esse que foi utilizado, pertence à Autodesk, fazer uma explicação pormenorizada de todo o invento, descrever todas as peças ao pormenor, o funcionamento delas, onde é que elas são montadas, a necessidade delas estarem naquela posição ou fazerem aquela função. Tem que estar tudo realmente explicado, esquematizado, de maneira clara, sem um português muito elaborado, uma coisa simples, em que se possa realmente uma pessoa pegar e perceber o funcionamento na totalidade do invento. Por fim, reunir-se tudo, organiza-se, de modo a obter uma apresentação limpa, simples, sem necessidade de design nenhum extraordinário, e tem-se então o pedido de patente provisório concluído, que é o primeiro passo para se obter uma patente. O tempo de resposta varia entre 6 meses a 3 anos. Neste caso pandémico, deverá demorar um pouco mais. Nas bicicletas atuais, há a possibilidade de melhoria do seu movimento, fazendo desaparecer, por exemplo, o ruído gerado pelo cubo da roda traseira. Esse ruído resulta do contacto entre as patilhas e o cubo da roda na ausência de esforço na corrente, provocando um atrito acrescido. Toda a otimização que resulte nestes componentes facilita o exercício de pedalar ao utilizador, assim como previne o desgaste e consequente falha das patilhas de ligação. Todo o sistema é utilizado única e exclusivamente no processo de ausência de força motora. Estes sistemas não são usados em veículos automóveis devido a questões de segurança. No sistema desenvolvido, observa-se a desacoplagem total das patilhas a quando da ausência de esforço. Consequentemente, a sua engrenagem no momento de aplicação de nova força. O modelo produzido por fabricação aditiva é ilustrativo de todo o funcionamento do invento, permitindo a sua desmontagem de uma forma fácil e rápida. Não nos é permitido mostrar da imagem, pois compromete o pedido de patente provisória em curso. Pedido esse que tem por restrições a publicação de qualquer tipo de imagem e de conceito produzido por nós,
fazendo assim com que a patente esteja em risco e, subsequentemente, não ser aprovada. Assim como os resultados também são confidenciais por motivos de patente. A experiência do programa Escola de Verão foi uma experiência diferente, fazendo de um verão atípico um verão de investigação. Foi um processo curioso e que esperemos que haja mais projetos destes. Um agradecimento especial ao nosso orientador, Engenheiro Serafim Oliveira, e, claro, ao Engenheiro Nelson pelo tempo dispensado a aturar 2 alunos que o chatearam 2 ou 3 vezes. Obrigado. Continuação de boa tarde e assim acabamos a nossa apresentação.